Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Primeiro nós temos uma parábola, que é uma historinha aí do patrão que saía para contratar operários. Comum naquela época, quando havia a colheita da uva, precisava de mais gente, esses operários ficavam nas praças à disposição. Também é mais ou menos como funciona hoje. Os mais fortes, os mais expostos eram contratados primeiro. E mais velhos, portadores de alguma necessidade especial, os mais limitados, ficavam nas praças lá sem serem contratados. Nem quando a gente escolhe time de futebol, né? Tira para o ímpar, a gente escolhe primeiro os bons. No finalzinho vão ficando os caçudinhos lá, põe um time e põe no outro. O mesmo acontece com os funcionários. Então, os operários foram contratados às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. E com cada um se combinou um valor, uma moeda de prata. A moeda de prata era o valor que era suficiente para a pessoa viver um dia. Com uma moeda de prata, o trabalhador conseguia comprar leite, comida, roupa, sapato, mandar os filhos para a escola. É mais ou menos aí o que a gente imagina aí, né? Um salário mínimo de 3 mil reais por mês. É uma moeda de prata. Esse valor é o valor
valor cheio, valor que dava para os operários se manterem com dignidade. Esse padrão bom, padrão justo. Bom, daí nenhuma novidade. Agora vai começar uma novidade. Esse patrão, além de ele ser honesto, ele é generoso. Ele gosta de fazer generosidade, segundo Jesus. Mas tem uma coisinha aí que a gente não entende muito bem. Se ele tivesse sido generoso com os operários que foram contratados às 5 horas da tarde, dando a eles uma moeda de prata também, como os outros, mas tivesse feito o pagamento na ordem correta, chama primeiro que entrou 6 horas, dá uma moeda e vai embora. Chama o que entrou às 9, dá uma moeda e vai embora. Vai lá. Pois no final você chama os que entraram às 5 horas da tarde, dá uma moeda, não tem mais ninguém lá, fecha a fazenda e todo mundo vai dormir em paz. Ninguém ficava sabendo de nada. Mas esse padrão, ele provoca, ele inverte a situação. Ele chama primeiro, diante de todos, aqueles que entraram às 5 horas da tarde. Por que esse padrão provoca? Porque esse padrão, ele é semelhante à nossa vida. Nós, às vezes, temos a impressão de que estamos certinhos, tranquilinhos, não estamos brigando com ninguém, estamos com uma paciência fora do comum, estamos generosos, que até as pessoas estão assustadas com a nossa generosidade, mas de repente acontece alguma coisa. De repente alguém fala alguma coisa, de repente falta alguma coisa, de repente tem uma contrariedade, de repente, e aí, aquilo que parecia que estava tão quieto, aquilo que parecia que estava tão certo, você que pensava que era tão santo, xinga, reclama, parece ter nada, a maior confusão. Esse padrão tem essa função aí. Ele provoca. Aquela água que está tranquilinha ali, ele vai lá e mexe. E quando ele mexe naquela água, emerge lá as sujeiras, as dificuldades. Essa provocação desse padrão fez emergir uma dificuldade, e é uma dificuldade de todo ser humano. Tem um nome feio. Ele fez emergir a inveja. Se perguntar para a pessoa, você é invejosa? Eu não, eu não vivo. Perguntar para o padre, você é invejoso? Não, eu sou invejoso, não. Aqui, né? Porque não está acontecendo nada, está tudo certo, ele está sentado aqui escutando a palavra de Deus, rezando. Não sou invejoso, não. Mas se acontecer alguma coisinha, essa inveja, parece que tinha acabado, essa inveja que está lá no fundo do coração, quietinha, ela surge e provoca a ação. E a inveja, ela costuma surgir principalmente quando os nossos inimigos, ou então as pessoas que nós não gostamos tanto, elas ganham algum privilégio. É lá na empresa, você que está na empresa, trabalhando lá há 10 anos, dando sangue, chegando cedo e saindo tarde, sem hora de almoço, e na hora da promoção, é o outro que vai, puxa saco que vai ser promovido. Estava sendo inveja de mim, você estava calminho, de repente ele montando de matar. Deixa estar. Não vou trabalhar mais naquela porcaria, vou levar minha carteira lá, dar conta que eu não quero mais ficar aqui. Você que estava na incomodado, chega 8h30, depois até fechar a igreja, sai daqui meio-dia. Ajuda, varre, limpa os bancos,
conserta a lâmpada e tal. Aí chegou o bispo e o padre coloca do lado do bispo aquela anta que não faz nada. Um domingo vem, outro domingo não vem. Só enche a paciência, sabe? Você que estava calminho, sem inveja, de repente uma mexidinha na água, essa inveja aflora, vem para fora. Meus queridos e minhas queridas, desculpe o que eu vou falar agora, mas eu tenho que falar. A inveja mora dentro de nós. E nós vamos levar essa inveja junto conosco para o caixão. Quando surgem situações, ela aparece. E às vezes ela aparece de modo sutil. Parece aquela mulher que tinha na televisão lá, aquela comediante. Eu não ia falar, mas eu vou falar. E aí, respira o rosário. Tem isso. Eu não ia falar. Eu não ia. Essa inveja, esse sentimento. Popularmente as pessoas dizem que a inveja é o olho gordo. Teologicamente a inveja é o olho mau, que põe a maldade aonde a maldade não está. Mas ele põe a maldade. O fato do homem dar uma moeda de prata para os trabalhadores das 5 horas da tarde não tem nada de mal. Aliás, é uma atitude para a gente bater palmas. Mas aquele que está olhando com uma inveja, o olho dele coloca naquele fato o mal. E ele se irrita contra o patrão. Você que tem fama de ser bonzinho, hein? Nos igualastes a esses que trabalharam. Você é uma tranqueira. Você não presta para nada. O patrão ficou até assustado. Por que você está tão revoltado? O que aconteceu que você ficou revoltado? A liturgia de hoje não fala, mas a catequese da igreja fala. Existe um remédio para a inveja? Graças a Deus existe. Mas é um remédio mais ou menos parecido com esses remédios que nós tomamos aí para a gripe. Nós tomamos um remédio para combater a gripe, mas a gripe sempre está voltando. Não existe um remédio que cure, que extingua completamente a inveja. Mas existe um remédio que a gente pode tomar constantemente. Pode tomar principalmente quando a gente está dominado pela inveja. E esse remédio se chama ação de graças. São Paulo, numa das suas cartas, diz: vivei em ação de graças. O que é viver em ação de graças? É viver bem dizendo a Deus. Bem dizendo a Deus porque a gente se levanta, bem dizendo a Deus porque a gente tem trabalho, bem dizendo a Deus porque a gente tem a chuva, bem dizendo a Deus porque a gente conseguiu isso, e bem dizendo a Deus também pelo sucesso na vida dos outros. Isso é mais difícil. Porque tudo que é bom, tudo que é bondade, vem de Deus. Até a bondade feita àquela pessoa que a gente acha que não merece a bondade. Ela vem de Deus. É Deus quem faz. E a gente consegue conter essa inveja, dominar essa inveja, viver em ação de graças, bendizendo a Deus, agradecendo a Deus por tudo de bom que acontece. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, e Deus é livre. Deus faz a bondade aonde Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Eu posso estar aqui me esforçando. E alguém que não se esforça tanto,
segundo a minha maneira de ver, acontece uma coisa grande, ele fica famoso, ele faz uma obra que todo mundo diz, que beleza. Como que eu vou vencer essa inveja? Como que eu vou vencer esse olho mau que eu carrego comigo? Bem dizendo a Deus. É Deus que diz. Deus faz na minha vida, Deus faz na sua vida, Deus faz na vida de quem Ele quiser. É Deus que faz. É Deus que realiza. Não sou eu. Não é o outro, é Deus. Então esse é um remedinho. Mas é um remedinho para a gente ter sempre no bolso. Parece aquelas pastilhas para azia. Tem que ter sempre no bolso, porque de vez em quando essa azia aparece. De vez em quando essa inveja aparece. E aparece na família, aparece aqui na igreja, aparece no meio do trabalho, aparece no meio dos parentes, aparece no meio de tudo. Ela se intromete, ela surge. Viver em ação de graças. Garanto para vocês. Palavra de escoteiro, garanto para vocês, que se nós vivemos de ação de graças, nós seremos mais felizes. Porque a inveja deixa a pessoa triste. A pessoa invejosa é um caos. E certamente também deixaremos as pessoas que convivem conosco mais felizes, porque estaremos combatendo essa inveja. Viver em ação de graças. Bem dizer a Deus por todo o bem que acontecer na minha vida, na vida de qualquer pessoa, aonde estou ou aonde todas as pessoas estejam. Todo o bem vem de Deus. Deus é bom e Ele espalha a bondade aonde Ele